Queda na produção de leite no Brasil no segundo trimestre. A ProSoja Brasil pede ao STF decisão sobre o frete. Plantio de milho deve ter 200 mil hectares a menos na Argentina com retenções. Estoque mundial de soja estimado em 3 milhões de toneladas acima pelo USDA. Boa tarde para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Agricultura BR no ar e com muitas atrações para você. E começamos o programa de hoje falando que a ProSoja Brasil vai encaminhar ao STF, ao ministro Dias Toffoli, que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal na próxima terça, um pedido para que o STF acelere a celeridade das ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a legalidade do tabelamento de frete, cujo o real autor é o ministro Luiz Fux. Bom, essa é uma situação extremamente importante para o país e acelerar, pedir celeridade no processo é resolver essas questões que estão paralisando o país. Olha, um outro fator que tem mexido muito com o que vem acontecendo aqui no Brasil é o dólar. Dólar comercial, ele vem com uma situação de sobe e desce, bastante pressionado não só pelos fatores externos, mas também pelo fator interno das eleições. Nós tivemos, nesses 3 últimos dias, importantes pesquisas eleitorais que foram divulgadas. Primeiro Datafolha, depois Ibope, contando histórias muito parecidas, e agora, mais recente, tivemos aí a apresentação dos números da Vox Populi, hoje trazendo uma certa polêmica no cenário nacional político, porque coloca aí dados que a gente até o momento não estava acostumado. Mas nós vamos falar agora desse dólar, que hoje já chega próximo, estava sendo negociado a R$ 4,17. Vou falar com Walter Pulga Júnior. O Pulga está aqui conosco e fala um pouco a respeito da moeda americana. Pulga, cenário eleitoral continua muito agitado. Teve essa pesquisa da Vox Populi, que foi encomendada pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que trouxe um cenário totalmente diferente do que aquele que nós estávamos vendo nas demais pesquisas. Isso chegou a trazer pressão para o mercado nesta quinta-feira. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. De fato, as últimas pesquisas alteram um pouco a visão que os operadores de mercado têm, tanto do mercado de câmbio como do mercado financeiro, mercado de ações, têm da situação hoje, com vistas, lógico, às eleições para a presidência da República. Bom, diante desses dados que mostram o candidato do PT, Fernando Haddad, com grandes chances de chegar ao segundo turno, junto com Jair Bolsonaro, o dólar comercial, que abria praticamente estável pela manhã, operou no terreno negativo logo nos primeiros minutos do dia, chegou a ceder mais um pouco, mas agora há pouco, logo depois das 11 horas e 25 minutos, já subia 0,41%. Já operava na faixa de R$ 4,16 mais 71 e há alguns minutos já passava de R$ 4,17. Aliás, na máxima já alcançava R$ 4,17 mais 46. Então, o dólar já caminha novamente diante dessa possibilidade de segundo turno com Fernando Haddad, já para a faixa de R$ 4,18. Agora, o mercado de juros, DI para janeiro, juro DI, base de negociação de juro para o mercado futuro, já operava a 9,84%. Estava ontem a 9,77% ao ano. Foi o ajuste de ontem. O mercado futuro já sinaliza, portanto, alta na taxa de juros. É o que os negócios em bolsa indicam nesta manhã. Agora, o que acontece fora do Brasil que também contribui para que o dólar tenha uma alta, Os investidores receberam a notícia de aumento do juro na Turquia, que passou de 17,75% para 24%. A crise na Turquia afeta diferentes países do mundo e repercute em países como o Brasil. Antes da decisão, o presidente turco, Tayyip Erdogan, afirmou que
a queda, né, na taxa de juros prejudicam a economia e que sua sensibilidade em relação à taxa de juros não mudou. Ou seja, o que ocorre lá fora influi e muito no comportamento do dólar aqui. Independente disso, as eleições, né? Agora, o que acontece com o mercado de bolsa enquanto isso? O índice Bovespa fica indeciso, né? A interpretação dos analistas de mercado, né? Porque diante de notícias contraditórias, né, quanto à questão eleitoral, a Bolsa de São Paulo não mostrava um viés definitivo nesta quinta-feira, né? Agora, pouco antes de começarmos o programa, Fabiano, o índice Bovespa caía mais de 0,5%, recuava de novo para a faixa de 74.700 pontos, lembrando que ontem estava acima de 75 mil pontos. Então, o mercado financeiro, seja câmbio, seja operação com o mercado de papéis, oscila muito com esses novos dados de pesquisa que são divulgados, aliás, quase que diariamente. Até o dia da eleição, nós teremos muita volatilidade no mercado brasileiro. Isso é comum e é preciso ficar atento para aproveitar a melhor oportunidade ou evitar, pelo menos, de ter problemas com negociações precipitadas. De olho no dólar, de olho no comportamento no mercado financeiro. É com você, Fabiano. Tá certo, Pulga, ó, daqui a pouco a gente volta aí para São Paulo. Pulga vai trazer informações importantes sobre a queda na produção de laranjas no centro-sul do país. E aproveitando que o Pulga estava falando sobre dólar e o que o dólar mudou o rumo, ontem estava caindo a moeda norte-americana, o valor da moeda norte-americana voltou a subir hoje, quinta-feira, e ainda está subindo. Vamos ver na tela como está sendo o dólar neste momento vendido no comércio do Brasil. A venda do dólar está a R$ 4,17 mais 7, uma variação positiva de 0,76%. Voltando a rondar aí a máxima histórica. Está aí o dólar mais elevado, fator que influencia todos os mercados. Daqui a pouco nós vamos falar sobre soja e como que isso está influenciando nos valores, no preço pago nos portos brasileiros. Agora eu vou voltar a São Paulo, vou conversar com o Walter Pulga Júnior de novo, porque a seca que atingiu boa parte da área produtora de laranjas do país reduziu os resultados de produção. Pulga está aqui comigo, está com um convidado. E Pulga, o fator climático é fundamental, a indústria a céu aberto sentiu essa falta de chuva. Sentiu muito, viu? A falta de chuvas, né, trouxe uma redução na produção de laranja, pelo menos nas estimativas, de queda aí de cerca de 31% quando comparado ao fechamento da produção anterior, né? Entre a última pesquisa feita pela Markstrat e a pesquisa divulgada nessa segunda-feira, a queda foi de mais 5%, o que leva aí uma diferença muito grande entre o que foi produzido anteriormente e o que deve ser produzido agora na próxima safra. Ao meu lado está Vinícius Trombin, ele é coordenador da pesquisa de estimativa de safra de laranja, que é organizada, estruturada junto ao Fundecitrus. Obrigado por ter vindo, Vinícius. Obrigado, pô. Vamos comentar agora o que ocorreu. Foi falta de chuva mesmo? O que ocorreu com as chuvas nesse período que prejudicou a produção de laranja? Então, a seca nesse início da safra, né, nesse período de maio, junho e julho, realmente castigou os pomares de laranja, fazendo com que os frutos crescessem menos do que o esperado. Então, nós já sabíamos, né, já era previsto um ano mais quente e mais seco, né, esse 2018. E nós trabalhávamos, né, o Fundecitrus trabalhava com dados de 24% abaixo da média histórica para precipitação de chuva. Ia chover 24% menos, era a estimativa inicial. Era isso que a previsão em maio era essa para esses 3 meses, né? 24% abaixo da média. E a chuva observada no campo ficou 73% abaixo da média. Então imaginávamos, né, prevíamos uma chuva de 101 milímetros e o realizado aí no campo foi 36 milímetros só para esses 3 meses. Então, a seca realmente castigou os pomares nesse início de safra. Agora, nós tivemos, e você comentava um pouco antes dessa entrevista, também uma chuva que veio agora recentemente. E essa chuva não resolveu o problema dos laranjais. O que ocorreu? Em agosto, a chuva em uma boa parte do cinturão citrícola chegou em volumes próximos de 100 milímetros, na média. A região centro, a região sul e sudoeste, né, Limeira, Porto Ferreira, Itapetininga, Avaré, essa região teve chuva em torno de 101 milímetros e o restante por volta de 30 milímetros. O que aconteceu é que a casca da laranja, né, a laranja está muito seca, a casca também seca. Quando chegou a chuva,
A gente percebeu aí, os dados levantados pelo Fundecitos mostraram que essa chuva provocou um rompimento da casca da laranja. E esse fruto, por não ter sido colhido imediatamente depois do rompimento, chegou a cair e contribuiu com a taxa de queda de frutos elevada para a safra, né? Isso reduziu muito a produção. Reduziu 5% em comparação à estimativa feita em maio, né? Essa revisão de setembro, os dados mostraram 5% a menos do que a primeira estimativa e 31% a menos do que a última estimativa, a estimativa do ano anterior, a 17 e 18, que tinha sido encerrada em 398 milhões de caixas. Ou seja, produzimos 398 milhões de caixas na safra anterior, perfeito, dados apurados no final de abril. Perfeito. Aí a primeira previsão já recuava para 288 milhões, você citava esses números, foi amplamente divulgado. E depois vem uma nova estimativa, menor ainda, de 273 milhões de caixas. Bom, a produção de um ano para outro cai muito. A indústria já está preocupada com isso. O que você sente das conversas que vocês têm no Fundecitrus e com os empresários? Esse ano é um ano de oferta mais restrita, né, de laranja. Então, consequentemente, uma oferta de suco de laranja no mercado mais restrita também. Então, é um ano que nós saímos do ano passado com uma safra grande, né? Foi um momento de recompor estoques, mas esses estoques agora vão ser utilizados porque essa safra é muito pequena também, né? É uma safra pequena. Estamos numa safra pequena, o que, consequentemente, não vai, a indústria de suco não conseguirá atingir grandes volumes de estoque, né? De passar de uma safra para outra. Agora vamos falar sobre o que ocorre com a falta de chuva, produção, mas também há outros fatores que influenciaram nessa redução. Pouco antes dessa entrevista, você lembrava um desses fatores. O que mais ocasionou essa queda de 31% estimada agora em relação à safra passada? Olha, além da falta de chuva e depois a chuva que provocou a rachadura de fruto, da casca de frutos, também tem o green, né? Um fator extremamente importante que contribui para manter uma taxa de queda elevada é o green. No ano passado, a taxa de queda ficou em 17,3%. E desses 17,3%, 4% dos frutos tinham caído por conta do green, né? Esse ano nós não temos os dados ainda finalizados para saber quanto o greening é responsável pela queda. Mas a gente sabe, pelo último levantamento recém-divulgado pelo Fundecitrus, que o greening avançou nos pomares. Hoje ele está presente em 18% das árvores, o que equivale a quase 35 milhões de árvores, né? Então, ou seja, é um avanço contínuo do greening. O greening avançou, e o pior disso, né, além do aumento do greening, o pior é a severidade. A doença, já que ocupa mais de metade da copa, percentualmente falando, né, em percentuais da copa, já avançou muito esse ano. Então, a severidade do greening avançou e, com isso, nós temos dois fatores. Um é a redução do tamanho de frutos. Aqueles ramos que estão doentes vão produzir frutos menores e vão ter também maior queda de frutos. Então, nesses ramos, ele provoca uma queda maior de frutos do que os ramos sadios. Então, esses dois fatores limitam também a produção e contribuem para manter a produção um pouco mais baixa do que todo o potencial que ela tem se não houvesse o greening. Por isso é muito importante que os citricultores manejem bem os seus pomares, né? E acompanhem os programas que o Fundecitrus então recomenda, né? E o manejo recomendado pelo Fundecitrus para manter o greening, a doença, em patamares aceitáveis, né? E manter a rentabilidade do pomar. Essa estimativa, vamos lembrar para quem nos acompanha agora, o que é essa estimativa que vocês fazem de tempo em tempo, né? O Fundecitrus, a Maxtrack, como vocês trabalham isso? A cada período nós temos uma previsão de produção de laranja. Essa é a segunda estimativa da próxima safra. Nós teremos outra quando? Essa é a safra atual ainda, né? Então nós estamos na segunda estimativa da safra atual. A primeira ela é divulgada em maio com uma projeção do tamanho dos frutos, né? Então, quanto esses frutos vão crescer e quanto eles vão cair ao longo da safra. Essas duas projeções, elas são corrigidas com dados observados no campo. Então, em setembro, dia 10 de setembro, foi a primeira revisão, né? Que trouxe a safra 5% para baixo, né? A próxima revisão será feita em dezembro,
Então, no dia 11 de dezembro será a próxima reestimativa, 10 de dezembro vai ser a próxima reestimativa, depois em fevereiro e depois em abril do ano que vem a safra se encerra. É feito o encerramento da safra. Como foi feito agora nesse ano? Como foi feito nesse ano com os 398 milhões de caixas. E aí, em maio do outro ano, é que inicia-se a nova safra, né? A safra que vai ser colhida em 19 e 20. Agora, você poderia arriscar uma previsão, já olhando mais adiante, com o andar da carruagem, o clima como está, o greening avançando um pouco e produção de laranja em queda, o que você pode adiantar e já espera daqui para frente? Nós já, nessa reestimativa de setembro, nós já fizemos uma correção no tamanho dos frutos das variedades meia estação, né, que a colheita não chegou a 30%, e também fizemos uma revisão do tamanho das variedades tardias, que elas costumam ser colhidas em novembro, dezembro, né? Então, nós já fizemos essa revisão. É possível que possa ter outras revisões a serem feitas com a colheita avançando mais para as tardias, né? Mas a colheita ela já começou mais rapidamente nas variedades tardias do que no ano anterior, quando a safra era grande, então demorou mais para colher as precoces, no ano anterior demorou mais para colher a meia estação. Hoje nós já temos 36% da safra colhida, né? No ano passado, nesse mesmo momento, nós estávamos em 34% da safra colhida. Então, essa reestimativa já dá um indicativo de que a safra também, nas variedades de meia estação e tardias, vai ser menor do que havíamos estimado em maio. Mas ainda é muito cedo para saber o tamanho definitivo que vai ser colhido, né? Isso só mesmo ao decorrer do tempo, né? E a colheita que vai nos dizer, né? Então, os dados levantados pelo Fundecitos no campo, dezembro para ter mais certeza. É que vai dar a certeza da safra como ela vai ser. Mas é uma safra também menor, né? Para as variedades tardias, é isso que a gente acredita que vai acontecer. Bom, você acaba de ouvir Vinícius Trombin. Vinícius Trombin é coordenador da pesquisa de estimativa de safra de laranja, que é coordenada por ele, junto ao Fundecitos. É um trabalho profundo, delicado, muito bem elaborado, serve de referência para o produtor rural. Agradeço sua presença aqui, Vinícius, mais uma vez. A casa está à disposição. Vou encerrando por aqui, voltamos ao programa. Obrigado, e o Fundecitos está sempre de portas abertas aí para os citricultores, para os seus telespectadores e para vocês. Sempre um prazer estar aqui. Fabiana, com você. Tá certo, obrigado Vinícius, obrigado Walter Pulga, entrevistas exclusivas que você acompanha aqui na programação do Canal do Boi no Agricultura BR. Eu falo agora a respeito daquela situação de conflito comercial entre Estados Unidos e China. Isso porque nesta quinta-feira houve mais um capítulo e agora um pouco diferente dessa história que está sendo escrita pelos dois países sobre o aspecto comercial. Isso porque a China afirma, os representantes do governo chinês afirmam que receberam bem, com bons olhos, o convite que os Estados Unidos fez através dos seus representantes em relação a uma nova rodada de negociações, de conversas para tentar acertar esse conflito comercial entre os dois países. Esse convite ocorre exatamente quando os norte-americanos estão às vésperas de taxar mais 200 bilhões de dólares em produtos chineses. O próprio porta-voz do governo da China, o das Relações Exteriores, o Geng Shuang, afirmou nesta última quarta-feira que a China vê com bons olhos, que está bastante contente, né, de certo modo, de estar recebendo esse convite e espera que tenha um andamento mais acertado entre os dois países para resolver esse conflito. Esse conflito mudou muita coisa no cenário internacional sobre os aspectos comerciais e principalmente, aqui no nosso caso, que falamos sobre mercado agrícola e mercado pecuário, mudou bastante, principalmente no agrícola, mas já tem expectativas, viés de alterações também sobre aqueles mais ligados diretamente à pecuária internacional.
E vamos ver agora os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos do Brasil. Como víamos há pouco aqui no Agricultura BR, o preço do dólar comercial no Brasil está se elevando. E quando o preço do dólar se eleva, o preço da saca de soja também. Vamos ver os preços da saca, então, que estão sendo praticados neste momento nos principais portos brasileiros. No Porto de Santos, a saca de 60 quilos da soja está sendo negociada a R$ 95. E no Porto de Paranaguá está sendo negociada a R$ 97 a saca de 60 quilos. Então, aumento aí nos valores da saca de soja nos principais portos brasileiros. Por falar em soja, a safra brasileira de soja começa a ganhar cara nessa campanha 2018-2019. Não dá para esquecer que é uma campanha complicada por conta da chegada de insumos, o dólar mais alto na aquisição desse tipo de produtos, assim como os fertilizantes, também aqueles que combatem as pragas que atingem as lavouras. Então, são situações distintas, mas de qualquer maneira, nós teremos, a partir deste domingo, o final do vazio sanitário em diversos estados que são expoentes na produção brasileira da oleaginosa. É o caso dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Desde o dia 11, esse último dia 11, o Paraná, tendo condições climáticas, já está apto a começar o cultivo da oleaginosa. E é por isso que a Agricultura BR tem trazido nas últimas semanas levantamentos, estimativas em torno do que pode acontecer com essa safra, juntamente com a SOMAR Meteorologia, que elabora os estudos e as pesquisas, levantamentos para mostrar quais serão as condições climáticas para o início desse cultivo. E é por isso que nós vamos agora até a sede da SOMAR Meteorologia, conversar com a Juliana Rezende, está aqui conosco. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Olha só, o momento de começar o plantio da soja já bate a porta, produtores estão preparados. Quais serão essas condições para esses estados que a partir de domingo poderão iniciar o cultivo? Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, tem previsão de chuva já nesse começo de desenvolvimento de plantio da soja em pontos do estado de São Paulo, principalmente. A gente vai ter áreas de instabilidades avançando pelo centro e pelo sul do país, em grande parte, então, de áreas produtoras do sudeste, centro-oeste e também região sul, já nos próximos dias. Falando um pouco agora do estado de São Paulo, as condições de umidade do solo seguem ainda um pouquinho em elevação. As últimas chuvas conseguiram aumentar os índices de umidade em toda a faixa leste até o extremo oeste do estado. É apenas no norte onde o solo ainda segue um pouco mais seco, e aí essas próximas chuvas já devem trazer essa chuva que consegue retornar aos poucos esses índices de umidade do solo no norte paulista. Nesses próximos dias tem previsão de chuva. É uma área de baixa pressão que vai alimentar essas instabilidades no estado paulista e vai provocar pancadas de chuva de forte intensidade. Esse cenário acaba beneficiando bastante para os produtores, porque essa chuva deve ganhar mais intensidade a partir de amanhã. Então, até pelo menos o domingo, a chuva ganha um pouco mais de intensidade. Tem bons acumulados de chuva em pontos da faixa leste, faixa também norte do estado de São Paulo, até a região central. Os acumulados ficam em torno de 50 até 70 milímetros. Não se descarta até a ocorrência de temporais, mas essa chuva toda acaba beneficiando bastante para os produtores que vão começar as atividades no campo ao longo dos próximos períodos. Tem previsão de chuva também em toda a faixa oeste, norte do estado também, só que a chuva não deve vir de forma tão volumosa. Mas, por outro lado, esse cenário de chuvas com volumes de até 30 milímetros também acaba beneficiando, porque acaba aumentando aos poucos esses índices de umidade no solo. A partir da semana seguinte, a chuva começa a perder intensidade aos poucos. Entre os dias 19 e 23 de setembro, já não temos chuva tão volumosa. Tem ainda algumas áreas de instabilidades avançando pelo estado de São Paulo. Isso acaba também sendo bastante influenciado por conta do calor que vai ainda predominar no estado, e tem risco ainda de chuvas em pontos no oeste, centro e leste. No norte é que essa chuva acaba não acontecendo de forma tão expressiva. Já podemos voltar a ter predomínio de tempo mais seco a partir da próxima semana, mas essa chuva já consegue avançar mais uma vez entre os dias 24 e 28 de setembro. Então, nessas próximas semanas, apesar da chuva
perder um pouco mais de intensidade, a gente vai ter, sim, condições de instabilidades que vão conseguir aumentar, mesmo que seja de forma muito pontual e aos poucos, os índices de umidade no solo. Mas, de forma geral, esse cenário beneficia essa fase inicial já do plantio das lavouras de soja no estado de São Paulo, mas lembrando que ainda podemos ter chuva bastante regular ao longo do mês de setembro e até o comecinho do mês de outubro. As chuvas somente devem garantir uma regularização maior, principalmente a partir dessa segunda quinzena do mês de outubro. Até lá, a chuva retorna aos poucos, o calor ainda predomina na região, alimentando essas instabilidades no final da tarde. De forma geral, a gente já começa a ter aí previsão de chuva, já se aproximando do início da primavera ao longo da próxima semana. É com você, Fabiano. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até daqui a pouco, então. Daqui a pouco a Juliana volta com mais informações sobre a previsão do tempo. E ainda falando sobre o vazio sanitário da soja, em Rondônia, o período do vazio se iniciou no dia 15 de junho e se encerra no próximo dia 15 de setembro, no sábado. A partir de domingo, então, é possível fazer o plantio da safra 2018-2019 da soja no estado. E nós vamos voltar, então, para somar meteorologia para ver com a Juliana Rezende se o clima vai favorecer ou não o estado. Seja bem-vinda de novo, Juliana. Olá, olha, na região de Rondônia a tendência é de chuvas mais frequentes, isso porque as instabilidades tropicais vêm persistindo por lá. Avaliando um pouco mais, então, grande parte da região norte, o estado de Rondônia segue ainda com condições de baixa umidade no solo. Isso é porque a massa de ar mais seco vem atuando em grande parte da região central do país. Então, vem diminuindo aos poucos essa chuva no estado de Rondônia. Mas as instabilidades já voltam a avançar ao longo dos próximos dias. Entre os dias 14 e 18 de setembro, já tem previsão de chuva no estado de Rondônia. Não vai ser uma chuva tão forte, são pancadas mais fracas e bastante irregulares, mas que já começam a trazer um cenário mais satisfatório para essa fase inicial do plantio das lavouras de soja no estado. A partir da semana seguinte, entre os dias 19 e 23, tem mais chuva ainda. É uma chuva fraca e bastante irregular, mas que ainda segue alimentada pelo calor e pela umidade do ar mais elevada na região. E até pelo menos o finalzinho do mês de setembro, essa chuva ganha intensidade aos poucos. Na última semana já voltamos a ter episódios de chuva um pouco mais expressivos, tanto que o acumulado de água também fica um pouco mais elevado. Varia de 5 a 15 milímetros na maior parte do estado de Rondônia. Então tem previsão de chuva retornando para o estado de Rondônia após um período de tempo mais seco que veio predominando, já garantindo aí um cenário mais satisfatório para grande parte dos produtores de soja da região. De forma geral, essa chuva não consegue recuperar ainda de forma mais abrangente grande parte desses índices de umidade do solo que seguem baixos na região. Mas aos poucos, essa chuva já consegue reverter a situação de déficit hídrico no solo e aí volta a beneficiar os produtores do estado de Rondônia. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Volta logo mais trazendo mais previsão do tempo aqui pra gente. Nesta última quarta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano apresentou os números do relatório de oferta e demanda para as principais culturas agrícolas dos Estados Unidos e de todo o mundo. Você acompanhou, como você está acostumado já, os primeiros números, os primeiros impactos deles aqui no canal do Boi, aqui pelo Agricultura BR. Hoje, começo trazendo esses números para a soja, mostrando agora com um pouco mais de tranquilidade o que eles representam, o que eles trouxeram
para o mercado internacional, primeiramente da oleaginosa. Como estou falando de mercado internacional, primeiro os dados globais em torno daquilo que se espera para a produção internacional de soja. Uma produção maior porque os Estados Unidos devem ter safra recorde, devem colher uma safra recorde de acordo com os números apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Veja conosco aqui os dados de produção, trazendo desde a campanha 16-17. As duas últimas colunas representam os dados divulgados para 18-19, em agosto e também setembro. Na 16-17, a produção global de soja foram de 348.120.000 toneladas. A safra 17-18 contou com queda, vindo para 336.820.000 toneladas. Safra global, em agosto, era estimada em 366.100.000 toneladas e agora essa estimativa sobe para 369.320.000 toneladas. Isso mostra aqui uma ampliação na produção de 2.220.000 toneladas, há um impacto direto sobre os estoques internacionais da soja. E aí, quem está acompanhando a Agricultura BR quer saber o seguinte: aonde que essa safra foi ampliada? Essa é a questão que sempre fica. Essa soja foi ampliada principalmente nos Estados Unidos. Eu ressalto que a Agricultura BR vinha trazendo as estimativas, a expectativa que alguns dos principais analistas de mercado dos Estados Unidos vinham apontando e publicando nos principais jornais que circulam por lá nas suas expectativas. E em torno daquilo que estava sendo falado, se tinha uma média de 126 milhões de toneladas que seria divulgado para a produção norte-americana, com um teto de 128 milhões. Olha, veio quase no teto, veio acima de 127 milhões de toneladas a expectativa de produção de soja nos Estados Unidos. Essas expectativas para a campanha 18-19 mostram nenhuma ampliação, mas também não reduziram aquela estimativa de exportação norte-americana, que permaneceu em 56 milhões e 6 mil toneladas, enquanto que os estoques americanos continuam crescendo. Olha, se o departamento estiver certo, os Estados Unidos vão encerrar a safra nova, 18-19, com mais de 22 milhões de toneladas estocadas nos armazéns norte-americanos. Por que isso acontece? Porque a China não está comprando. Vamos ver os números aqui para os Estados Unidos. Esses números são bem específicos para os norte-americanos. A produção em 127.730.000 toneladas. Você vê aqui uma situação de quase teto em relação àquilo que estava sendo apresentado como teto na expectativa dos operadores de mercado. As exportações, como eu disse, não mudaram, são 56 milhões e 60 mil toneladas, enquanto que os estoques chegam até 23 milhões de toneladas, um estoque muito alto, esse estimado para os norte-americanos. Então, estoques bem elevados para os norte-americanos é o que espera o Departamento de Agricultura norte-americano. Eu falo agora a respeito do Brasil. É o Brasil na visão dos Estados Unidos, Brasil na interpretação do Departamento de Agricultura norte-americano. E esses dados internacionais, eles são sempre muito importantes, porque eles influenciam diretamente o mercado. E é claro que é sempre importante lembrar que o Departamento de Agricultura americano é governo, Conab é governo, e é sempre importante estar de olho nesses dados que são apresentados, mas sempre com algum grau de desconfiança. Entretanto, quando falamos a respeito da safra 17-18 brasileira de soja, você vê ali uma certa coerência em relação entre o que empresas privadas e essas instituições públicas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, falam sobre produção e exportação de soja brasileira na campanha de 2017-2018. Então, eu quero que você que está acompanhando aqui o Agricultura BR tenha um foco um pouco maior agora em relação aos dados da 17-18, porque estão muito parecidos Conab e Departamento de Agricultura norte-americano. Você acompanha conosco aqui o gráfico. Olha só, esse é um gráfico de produção no Brasil na estimativa do Departamento de Agricultura norte-americano. Você vê que o Brasil vem realmente com safras recordes e pode chegar a uma terceira safra recorde e aumentando essa produção nacional. A 16-17 era até então a maior safra brasileira, com 114 milhões e 600 mil toneladas de soja.
A 17/18, o departamento americano afirma que o Brasil vai encerrar com 119 milhões e 500 mil toneladas, um número muito parecido com o que a Conab divulgou um dia antes, de 119 milhões e 300 mil toneladas. Aí nós já temos o Departamento de Agricultura americano estimando a safra nova brasileira, 18/19, em 120 milhões e 500 mil toneladas. Esses primeiros fatores aqui que eles destacam em torno do que vai acontecer com a produção 18/19 está muito mais relacionado a uma média de produtividade e também a expansão diária que o Brasil tem. Então, dados ainda para 18/19 não reconsideram fatores climáticos, fatores de investimento de pacote tecnológico, entre outros fatores. Agora, as exportações chamam bastante atenção. Temporada 2017-2018, aqui a Conab afirma, aumentou agora no último relatório apresentado na terça-feira, que o Brasil chega a 76 milhões de toneladas, deixando o Brasil praticamente com estoque zerado, apenas 3 dias e meio garantidos de consumo. O Departamento de Agricultura norte-americano está falando mais ou menos a mesma coisa. O Brasil exportaria 76 milhões e 700 mil toneladas. Vamos ver os números aqui então na tela, no gráfico. Você vê aqui a campanha 16/17 a 63 milhões e 140 mil toneladas na visão dos norte-americanos, por enquanto, a maior exportação por um único país da história. A 17/18, de acordo com os norte-americanos, chega a 76 milhões e 700 mil. O Departamento de Agricultura norte-americano não vê mudanças dentro do ambiente comercial brasileiro. Com isso, deve-se estimar aqui 75 milhões de toneladas para as exportações 2018-2019. Esse é um resumo importante, nós trazíamos esses dados assim que eles foram apresentados nesta última quarta-feira, mas agora com um pouco mais de tranquilidade, o que eles estão dizendo. O Departamento de Agricultura norte-americano está dizendo que para a campanha nova não tem ainda nenhum tipo de expectativa diferente em relação à China. Isso pode mudar? Sim. Pode mudar, e aí esse número bastante elevado já para a safra nova de exportação do Brasil pode ficar alterado, assim como o número dos americanos, tanto para exportação quanto para os estoques. Já que eu estou falando tanto de departamento americano, hoje também teve apresentação de levantamentos importantes. Como tradicionalmente acontece nas quintas-feiras, foi apresentado o relatório de vendas e exportações, trazendo agora vendas apenas na safra nova 2018-2019 dos Estados Unidos. Venderam um pouco mais de 600 mil toneladas, é o que você acompanha comigo, 693 mil toneladas, 693.453 toneladas vendidas na semana. A safra norte-americana já totaliza vendas de 17 milhões e 100 mil toneladas, enquanto que a meta de vendas para essa campanha é de 56 milhões e 60 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. E falamos tanto dos Estados Unidos hoje, vamos saber como é que vem os negócios em Chicago. Chicago ainda não tem muita referência para o Brasil, o mercado brasileiro é descolado do mercado norte-americano, mas ainda é uma importante referência. Você vê que vem em torno de $2 abaixo do valor de bushel brasileiro. Setembro já praticamente sem contratos, está migrando totalmente para outras posições, vem a $8,31 por bushel com algum ganho. Já a posição de novembro vem perdendo, mais próxima à estabilidade, $8,37 mais 6 o bushel, janeiro $8,51 mais 2 por bushel e março $8,64 por bushel é o que vem acontecendo com soja em Chicago. Como eu disse, mercado brasileiro descolado, prêmio chegando próximo a $2 o bushel nos portos brasileiros. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos falar que o plantio de milho na Argentina deve ter perda de 200 mil hectares por causa das retenções. E você pode participar do programa conosco. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp no 67996562266. O Agricultura BR está de volta e neste período que antecede o início da safra 2018-2019, produtores de Mato Grosso estão colhendo informações precisas de solo para correção do solo. Valdir Pacheco tem mais informações. Quando o assunto é agricultura de precisão, os mapas e a tecnologia são fortes aliados do produtor. Mas é preciso ressaltar que devem ser utilizados com sabedoria.
É só desta forma que podem trazer retornos significativos para o produtor e também para o meio ambiente. Na agricultura de precisão, há vários tipos de mapas. Os mais solicitados são aqueles para identificar e investigar a variabilidade de diversos aspectos na lavoura, como produtividade, solo, plantas daninhas, pragas e doenças. O segredo é saber analisar esses dados e aproveitá-los para aumentar a produção e a produtividade e, consequentemente, diminuir os prejuízos e os desperdícios. A agricultura de precisão possui algumas vantagens em relação ao sistema tradicional de manejo. Na convencional, os fertilizantes e insumos são aplicados igualmente em toda a área, com base em uma amostragem média para os talhões ou até para toda a fazenda. Já na agricultura de precisão, o produtor tem informações que auxiliam na tomada de decisão, permitindo aplicar somente o necessário em cada pedaço da propriedade. Tudo isso é indicado por meio de mapas. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso, Senar-IMT, tem orientado os produtores que todos os atributos que se investiga e que se conhece na lavoura se dão por meio do uso da tecnologia que utiliza o sistema de navegação por satélites, de forma que isso permite utilizar a mesma base de dados em diversas operações. A análise posterior dos dados e a comparação dos diferentes aspectos encontrados. A entidade acrescenta ainda que a utilização correta dos mapas e a definição de técnicas para a determinação de zonas de manejo ainda é bastante recente no Brasil. A principal preocupação é interpretar a grande quantidade de dados gerados e transformá-los em informações úteis para a tomada de decisões. Valdir Pacheco, para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O IBGE divulgou hoje o relatório de produção municipal agrícola 2017 para o estado de Mato Grosso do Sul e aponta que a produção de milho apresentou elevação de 62,9% no estado em 2017 em relação a 2016. Vamos ver na tela os dados trazidos pelo IBGE para a produção de milho no Mato Grosso do Sul. Os dados mostram que em 2017, a quantidade produzida de milho no estado foi de 9.820.000 toneladas, representando a quarta maior produção do Brasil, com aumento de 62,9% em relação a 2016, quando foram produzidas 6.200.000 toneladas. Com relação à área colhida de milho, Mato Grosso do Sul tem a terceira maior área com 1.830.000 hectares. Eu falo agora sobre cenário internacional para o milho, principalmente sul-americano, e todas as confusões que os governos daquele país vizinho, a Argentina, causaram. É claro que muitos vão falar, foi problema do governo anterior, mas o fato é que as retenções voltaram dentro da administração de Maurício Macri, o presidente da Argentina, que acabou com a taxa de retenções que foi colocada pelo governo anterior, Kirchner, e agora retoma essa situação, alegando que o país não consegue ficar sem isso. As retenções são um imposto para as exportações de produtos argentinos e que foram suspensos para diversos produtos que eram produzidos por lá e, no caso da soja, estava vindo de uma maneira processual, vinha com queda. O milho tinha zerado
e agora o milho tem as retenções. E por lá, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, já está surtindo efeito. A intenção de cultivo por parte dos produtores da Argentina já reduziu e isso faz com que o impacto alcance até 200 mil hectares a menos para a área de cultivo. Vamos mostrar no gráfico, fica mais simples de entender isso. De acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário, a perspectiva anterior, antes de ter as retenções, eram de 6 milhões e 800 mil hectares de cultivo na Argentina. Agora cai para 6 milhões e 600 mil hectares. E a Bolsa de Comércio de Rosário acredita que os produtores da Argentina devem trocar o milho pela soja com menos uso de tecnologia para minimizar os riscos financeiros. Vamos ver na tela as expectativas para o plantio de milho na Argentina. A intenção de plantio de soja, por favor. Plantio de soja na Argentina deve ficar em 17,9 milhões, aí na sua tela está milho, mas é de soja. A intenção de plano de soja deve ficar em 17,9 milhões de hectares, uma alta de 1,3% em relação ao ano passado. Falamos agora a respeito de leite, produção de leite aqui no Brasil. Isso porque nesta última quarta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os seus dados trimestrais em relação à captação do leite com algum tipo de inspeção, sendo municipal, estadual ou federal. E para o período considerado, há uma queda quando comparado ao mesmo período sazonal do último ano, de 3,2%. Veja conosco na tela como é que ficou o cenário. Aqui a captação de leite entre abril e junho do ano de 2018 foram de 5 bilhões 470 milhões de litros, queda, como eu disse, de 3,2% na comparação anual, de acordo com o IBGE. E este ano, a produção de leite no Brasil teve no começo do ano um aumento até abril. Depois, com a greve em maio dos caminhoneiros, o volume de leite começou a cair. Vamos ver na tela como ficou o volume de captação de leite no Brasil. Em maio de 2017, a captação de leite havia sido de 1 bilhão 900 mil litros de leite. Já em maio de 2018, caiu para 1 bilhão 730 milhões de litros de leite. Em junho de 2017, a captação de leite no Brasil era de 1 bilhão 930 milhões de litros de leite. Em junho, caiu para 1 bilhão 870 milhões de litros de leite. O aumento do custo de produção e o clima menos favorável este ano, por exemplo, no sul do Brasil, colaboraram com esta queda na produção do segundo trimestre. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai voltar com muito mais atrações aqui no programa, que sempre tem a sua participação. E você pode participar aqui com a gente vendo uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp 67996562266. Voltamos já. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. No convívio com outros pecuaristas da região, invariavelmente todos têm a mesma opinião da eficácia do Fosfosal. É um produto que nós acreditamos nele, acreditamos na proposta do laboratório Virbac, pela sua seriedade, pelo nível de empresa que ele é, e acreditamos no produto. E hoje é voz geral na região que o produto funciona muito bem. E, curiosamente, funciona em diversas categorias, na recria de bezerros, na desmama, animais que estão atrasados na reprodução, no processo da cria, novilhas para engorda e terminação, garrotes de recria, como é o nosso caso aqui, a gente tem conseguido mais ou menos ganho de peso em torno de 1 quilo dia no período das águas, e também na terminação de boi gordo. Então é um produto de ampla eficácia na fazenda
pode ser utilizado das mais variadas formas e em todas elas nós observamos ótimos resultados. Notaram que fosfosal pode e deve ser utilizado em todos os ciclos da pecuária, de mamando a caducano, não é isso mesmo, Bruno? Isso, o fosfosal é um multimineral injetável indicado nos momentos de alto desafio do ciclo produtivo das fazendas. Por exemplo, de janeiro a janeiro a gente tem desafio, seja numa desmama, uma recria, um gado de terminação, uma vacada de reprodução, a gente indica o fosfosal nesses momentos para o quê? Para estimular o ganho de peso, estimular um processo de reprodução, estimular uma adaptação de coxo para esses animais entregarem mais resultado. Então, de janeiro a janeiro, a gente indica sim o fosfosal dentro das fazendas. Garanta a rentabilidade da sua propriedade. Ligue agora, 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta e o destaque agora é para o café. Produtores de café de Minas Gerais estão na reta final da colheita do grão da variedade arábica. E é por isso que nós vamos para a Somar Meteorologia para saber como fica a previsão do tempo para o estado mineiro. Juliana? Olha, Carla, tem previsão de chuva para o estado de Minas Gerais já nesses próximos dias. Conforme as áreas de baixa pressão ganham força na região sudeste, vão provocar chuva na maior parte do estado. Algumas áreas produtoras de café já não recebem chuva significativa para as lavouras em pontos do centro e do norte há mais de 100 dias. Chuva significativa é aquela chuva com maior acumulado de chuva de 10 milímetros em 24 horas. Para os próximos dias, esse cenário vai mudar um pouco. A gente já tem previsão de chuva para as áreas mais ao sul até o dia 18 de setembro, se espalhando pelo Triângulo Mineiro, sul até o centro de Minas Gerais. E a chuva no sul de Minas Gerais é bastante intensa, tem risco até para alguns temporais. Então, para os produtores que ainda estão em fase final de colheita das lavouras, nas áreas mais ao sul mineiras, podem ainda ser atrapalhados por conta dessa chuva mais expressiva e com forte intensidade já neste final de semana. A chuva ainda não alcança pontos do norte mineiro, onde o tempo firme ainda vai seguir persistindo. A partir da próxima semana, entre os dias 19 e 23 de setembro, a chuva ainda vai seguir atuando no estado de Minas Gerais, ainda influenciado por conta da formação de uma área de baixa pressão, só que dessa vez a chuva perde intensidade. Não tem previsão mais de temporais na região, as pancadas que acontecer são de fraca intensidade e de forma também a ser mal distribuídas. A chuva diminui de intensidade em pontos como o Triângulo Mineiro e no norte, nada de chuva por enquanto. Até pelo menos a última semana, entre os dias 24 e 28 de setembro, ainda chove em pontos do sul e leste por conta da influência da umidade que vem do oceano, que acaba transportando e acaba garantindo também a formação de nuvens mais carregadas. Mas as instabilidades já perdem força aos poucos em pontos do Triângulo Mineiro, da faixa central e até no norte de Minas Gerais ainda não deve chover. Então, nesses próximos dias, tem chuva mais expressivas e também com maior volume de água nas áreas mais ao sul de Minas Gerais. Nas áreas mais ao norte, nada de chuva por enquanto, até pelo menos ao longo das próximas semanas. Essa chuva mais intensa desses próximos dias pode ainda atrapalhar o andamento das atividades de colheita nas lavouras, mas logo essa chuva já perde intensidade. A partir da semana seguinte, as pancadas que acontecer são muito fracas e sem potencial para atrapalhar o andamento da colheita de café nas lavouras de Minas Gerais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. A Juliana que volta logo mais trazendo mais previsão do tempo aqui pra gente. E vamos trazer agora os números para os negócios no mercado futuro com café arábica em Nova York. É o que você acompanha no Agricultura BR. Está na tela essa queda que você acompanha comigo. Olha só, posição de setembro já com poucos contratos, vai perdendo mais de 1 cento de dólar, negociado a menos de $1 por libra-peso em Nova York. É total pressão sobre os valores negociados com café na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures. Posição de dezembro vem a $1 mais 70 centes por libra-peso, março $1, 4 centes mais 70 por libra-peso e a posição de maio negociada a $1, 6 centes mais 35 por libra-peso, queda forte em relação aos negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. E o
Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos destacar o trigo. Então fique conosco, participe do programa, daqui a pouco estamos de volta. A Agricultura BR destaca agora a oportunidade de investir no estado que mais produz grãos e tem o maior rebanho bovino do Brasil, o Mato Grosso. E Valdir Pacheco traz as informações na reportagem. A produção agropecuária mato-grossense é destaque nacional. O agronegócio é uma das atividades mais rentáveis no estado, com cultivo de grãos e fibras, além de deter o maior rebanho bovino de corte do país. Nos últimos anos, um número crescente de oportunidades de investimentos tem surgido em Mato Grosso. Diante deste cenário, aqui surge uma nova oportunidade para você ampliar os seus negócios investindo em Mato Grosso, através do leilão agrojudicial da primeira vara civil em Sorriso, cidade conhecida como a capital nacional do agronegócio, localizada no médio norte do estado, distante 400 quilômetros da capital Cuiabá. A área deste leilão judicial está localizada na estrada asfaltada MT 242, sentido Sorriso, ao município de Ipiranga do Norte. No quilômetro 40, à direita, na estrada de chão sentido Comunidade Barreiro, a mais 40 quilômetros está localizada a fazenda Lago Azul, de aproximadamente 634 hectares que serão leiloados. A primeira praça será dia 25 de setembro de 2018, às 16 horas. E a segunda praça será no mesmo dia, às 17 horas, horário de Brasília, com deságio de 50%. A fazenda possui 80% de reserva permanente de mata nativa, onde fica a sede nas margens do Rio Verde, com construções normais para lazer e aproximadamente 20% da área aberta com pastagens em piquetes contendo cercas com 8 fios de arame liso, com lascas e palanques em excelente estado de conservação, porteiras estruturadas com tratamento, currais para bovinos, sendo um com embarcador. Enfim, toda esta infraestrutura possibilita a implantação da ILP, Integração Lavoura-Pecuária. Este leilão agrojudicial será presencial no fórum localizado na Rua Canoas, número 641, no centro de Sorriso, em Mato Grosso, e online através do endereço eletrônico astavip.com.br. Esta área está livre de quaisquer ônus e tem toda a garantia jurídica. Se você estiver interessado e quiser mais informações ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0800 717 8888 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do WhatsApp no número 67996562266. Voltamos já. Bom, e você agora, a gente estava falando a respeito de investimentos, você vai conhecer mais uma possibilidade de investimentos que o Sistema Brasileiro do Agronegócio traz como proposta para você. Maceió possui uma das partes mais belas do litoral nordestino. Inúmeros trechos da costa são protegidos por recifes que tornam o mar calmo. As águas costumam ser azuis ou esverdeadas o ano todo. Você já pensou em investir em Maceió?
Então, aqui surge uma oportunidade para você empreender em Maceió. Basta apenas participar do leilão judicial num processo de execução desta área urbana de aproximadamente 3.584.600 metros quadrados, a menos de 5 quilômetros do aeroporto Zumbi dos Palmares, distante 20 quilômetros da capital Maceió. A área que será leiloada está no complexo da usina Utinga, na rodovia AL-404, a 2 quilômetros da BR-104, que liga ao aeroporto. A segunda praça será realizada no dia 4 de outubro de 2018, às 8 horas, também horário de Brasília. A segunda praça haverá um desconto de 50%. O imóvel sairá por R$ 10 o metro quadrado. Então, aqui está uma oportunidade para você investir em Maceió, com toda a garantia jurídica e o mais interessante, esta área está livre de quaisquer ônus. Se você quiser mais informações, tirar dúvidas relativas ao edital ou agendar uma visita para conhecer o local, entre em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9600 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E vamos voltar para Somar Meteorologia para as últimas informações da Juliana Rezende, e ela traz agora a previsão de clima para o trigo na região sul. Olá, Juliana, o que os produtores podem esperar para a região sul? Olha, os produtores de trigo do sul do país ainda podem esperar chuva bastante intensa. Esses episódios de chuva já vêm acontecendo de forma mais frequentes na região sul, tanto que os índices de umidade do solo seguem elevados, variando de 70% até 90%. Para os próximos dias tem mais previsão de chuva. As instabilidades vão ganhar bastante intensidade até este final de semana, provocar fortes episódios de chuva em áreas do Rio Grande do Sul e também do estado do Paraná. Com isso, os produtores de trigo que já estão em fase de colheita no Rio Grande do Sul e a colheita que ainda segue em andamento no estado paranaense pode ainda ser até interrompida nesses próximos dias, por conta desses fortes episódios de chuva que vão acontecer nessas áreas produtoras. O acumulado de chuva varia de 30 a 50 milímetros, tanto no Rio Grande do Sul como em pontos do norte do Paraná até o dia 18 de setembro. Essa chuva perde um pouco mais de intensidade em pontos do Paraná a partir da próxima semana. Entre os dias 19 e 23 de setembro, as instabilidades que acontecer em áreas produtoras de trigo do Paraná já são de fraca intensidade e não devem atrapalhar de forma tão intensa o andamento das atividades de colheita do trigo no Paraná. Mas no Rio Grande do Sul, o cenário vai persistir de chuvas com forte intensidade e principalmente dessa vez em pontos do centro e até o oeste, onde as pancadas acabam sendo mais intensas e com potencial até para temporais. Até pelo menos o final do mês de setembro, dia 28, o tempo instável vai predominar em grande parte do sul do país. Mas é o Rio Grande do Sul que ainda vai seguir recebendo as pancadas mais significativas e também com maior volume, enquanto a chuva no Paraná acaba perdendo intensidade aos poucos a partir da próxima semana. Então, tanto para os produtores de trigo do Paraná, que ainda seguem em andamento com as atividades de colheita nas lavouras, podem ser atrapalhados e acabar até paralisando as atividades no campo, e no Rio Grande do Sul, para os produtores que já vão começar as atividades ao longo dos próximos períodos, essa persistência de tempo mais instável acaba atrapalhando bastante, pode ainda atrasar essa fase inicial da colheita do trigo no Rio Grande do Sul. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Boa tarde a todos. Obrigada, Juliana. Boa tarde. A partir de amanhã, a Juliana traz mais informações sobre o clima nas regiões produtoras do Brasil. Bom, e vamos encerrando essa edição do Agricultura BR por aqui. Voltamos logo mais a partir das 17h20. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Até mais.